Causos do Vale. Se é fique ou não, quem é que sabe? Penúltimo episódio dessa temporada, gente. Sim, estamos chegando no finalzinho de mais uma temporada. E se você acabou de chegar aqui nesse podcast, pode ficar tranquilo que não tem uma ordem correta para ouvir os episódios. Você pode começar por esse aqui ou por qualquer outro, tá bem? Mas bora de causo? O causo de hoje quem me contou foi o Leone. O Leone é pansexual, maravilhoso, bate aqui, Leone. E ele disse que por muito tempo ele teve uma grande dificuldade de lidar com a própria sexualidade e tal. Ele demorou para se aceitar e se entender. E quando ele concluiu ali que era bissexual, ele disse que no final das contas foi na pansexualidade que ele encontrou um guarda-chuva que contempla muito mais a maneira que ele se sente, a maneira que ele ama. Só que justamente por, ter vivido um processo difícil de se entender, por pertencer a uma família super conservadora, etc e tal, o Leone diz que ele sempre teve e ainda tem um comportamento que faz facilmente as pessoas terem uma leitura dele de que ele é um homem hétero. E aí ele falou, Jonah, deixa claro aí que, eu não fico olhando pra bunda nem pro corpo de ninguém, que eu não fico mexendo com mulher na rua, nem nada dessas atitudes horríveis que o homem hétero tem, mas as pessoas conseguem acreditar muito facilmente que eu sou hétero. E isso coloca o Leone em um lugar de privilégio? Sim, ele mesmo diz que super coloca em lugar de privilégio. Ele pediu pra eu não contar com que ele trabalha, porque ele já viu que algumas pessoas que trabalham com ele seguem o Causos do Vale. Vocês acreditam, gente? Tô me sentindo famoso. Mas o lance é que ele teve uma ascensão ali na empresa que ele trabalha muito rápida. E ele disse que, diante de todo o déficit que ele tem em relação a tudo que compõe a atividade dele ali, ele super dá mérito ao jeito dele, a confiança que o jeito e a voz dele passa e tal. E, gente, eu tô dizendo isso baseado no que ele escreveu, Eu não ouvi a voz dele, Não conheço o Leone profundamente, mas ele disse que ele dá um mérito mais a isso do que ao conhecimento técnico, eu diria, dele. E aí esse caso aconteceu justamente no momento em que o Leone foi promovido pela última vez. E pela última que eu digo é que depois que ele foi para esse cargo, ele ficou ali porque não tinha muito para onde ele ir e tal. E ele super gosta de fazer o que ele tá fazendo hoje em dia, que é basicamente o quê, gente? Recrutamento de pessoas. Então, depois de chegar, com um cargo específico, que era, o cargo mais linha de frente ali, ele ascendeu até ser a pessoa que contrata quem vai estar ali no time de funcionários da grande rede de filiais dessa empresa. E começar a trabalhar com isso, gente, no começo foi um balde de água fria, assim, porque a pessoa responsável ali por treinar ele era péssima. Marli, o nome dela, inclusive. E o Leone disse que a Marli era insuportável. Parecia ser essas pessoas que têm ódio de tudo e de todos, sabe? Faz tudo de cara feia, fica resmungando. E o balde de água fria que eu me referi foi que no primeiro dia dele, ela colocou ele pra fazer entrevista ali com um grupo de 5 pessoas, sem dar direcionamento nenhum. E aí o Leone fez o que ele achou que fazia sentido nessa situação. E quando ele foi conversar com a Marli, ela jogou um caminhão de coisas em cima dele sobre como ele não tinha feito nada direito, porque faltou perguntar isso, faltou perguntar aquilo. Coisas do tipo, tá, mas por que você não questionou tal coisa? E esse candidato aqui? Qual que é X coisa sobre ele? E eram perguntas que o Leone não tinha resposta e muito menos sabia que ele deveria saber tudo aquilo. E aí ele disse, John, acho que foi a primeira vez na vida que eu literalmente perdi a compostura. Aquela mulher conseguiu entrar na minha cabeça de um jeito que eu tava por um fio de chorar ali na frente dela. E aí conversando com ele, ele até acrescentou que ela falou algo pra ele, tipo, não sabia, quando eu cheguei aqui eu não sabia de nada também, ninguém pegou na mãozinha pra me mostrar nada. E aí eu nem preciso dizer que foi um mês de inferno, gente, onde Leone entrevistava candidatos e ele ia repassar pra ela, ele tinha super anotado todos os questionamentos daquela primeira vez pra chegar com tudo certinho, mas a Marli conseguia cavucar mais coisas pra demonstrar que o Leone tinha esquecido alguma coisa, que ele não tinha feito algo certo, e o resultado foi que literalmente ninguém que o Leone colocava um asterisco ali no currículo, que eram os candidatos mais perfeitos para a vaga, a Marli seguia com a contratação, porque a palavra final era dela, então ela não contratava ninguém que o Leone recomendava. E aí o Leone se enfesou, gente, foi conversar com ela. E aí ele falou, Marli, tá, me dá um exemplo perfeito aí de alguém para contratar, mostra um currículo bom, porque ninguém que eu te passo é bom o suficiente, eu faço tudo errado, sempre falta alguma coisa, então me ensina, eu quero aprender.
E eu falei que ele se enfesou, mas ele disse que chegou com a atitude mais mansa possível até a Marli. E ela deu super um sorrisinho de que tava contente de ter o Leone ali na mão, sabe? Como se ela estivesse esperando ele se humilhar. Porque outro detalhe aqui, gente, é que a diferença de idade de Leone e Marli era de uns 25 anos, mais ou menos. Então, supondo que o Leone tinha 25, a Marli tinha seus 50, por aí. Então, ela super, né, antes de começar a explicar, ainda deu um puta discurso geracional pro Leone, falando que a geração dele não tinha paciência pra nada, que quer tudo na mão, etc e tal. E ele falou, ai, beleza, vou respirar, vou ouvir. E qual que foi o papo, gente? A Marli deu um currículo ali na mão dele, o Leone leu. Só que, gente, não tinha diferença nenhuma entre aquele currículo e o currículo de um outro candidato que ele tinha passado pra Marli. E aí ele falou, tá, mas tudo que essa pessoa tem, aquele outro candidato que eu te passei, o currículo, também tinha. E a Marli falou, Leone, eu vou te falar só uma vez. Então você grava bem. E aí, gente, vocês não têm noção do que a Marli disse. Ela falou que o problema não era a capacidade daquelas pessoas que o Leone estava passando para ela, e sim a aparência. E aí ela começou a, né, cagar pela boca, dizendo, gente muito feia não, gente muito gorda não, gay tudo bem, mas se for muito bichinha, não. Gente com cara de pobre não, como é que eu vou colocar uma pessoa assim para lidar com isso e aquilo outro, né? Atividades relacionadas ao trabalho que o Leone já tinha exercido no passado. E aí quando o Leone viu aquilo, ele ficou sem reação, gente. Completamente sem reação, ele não estava acreditando no que ele estava ouvindo, e nem eu acreditei quando li isso no e-mail, né? Porque essa mulher era uma criminosa, gente, uma preconceituosa filha da puta. E aí o Leone disse que só levantou, foi pra mesa dele, só que na hora veio uma ideia bem rápida ali. E aí ele questionou de novo a Marli. Ele falou, Marli, só pra eu ter certeza, gay não pode. E aí mais uma vez ela, né, não, gay tudo bem, só não pode ser, né, e lançou as atrocidades tudo de novo, as merdas que ela tinha falado. E aí beleza, gente, Leone depois disso seguiu o trabalho como se nada tivesse acontecido. Fez algumas entrevistas, repassou os candidatos para Marli, que prontamente perguntou, né, você fez do jeito que eu pedi? E aí o Leone falou que sim. E algumas daquelas pessoas acabaram sendo contratadas de fato e tal. Foram 2 semanas ali de trabalho até chegar o momento daquelas pessoas passarem ali na RH para pegar o uniforme, etc e tal. E o Leone ali tocando o barco, né, como se nada. E aí teve esse dia que ele chegou para trabalhar e a mesa da Marli, gente, vazia. Completamente vazia. E as meninas da RH ali empolvorosas, gente, porque a Marli tinha sido demitida. E as meninas super falando, nossa, ela tava aqui há anos e tal, super de confiança, foi uma demissão super cara e tal. E o Leone com um friozinho na barriga gostoso, gente. De putz, que bom, que delícia, que sabor que ela foi demitida. E aí vocês devem estar se perguntando, né? O que raios aconteceu? E por mais óbvio que pareça, né, o que aconteceu, deixa eu contar. Uma das vantagens de trabalhar ali no setor do Leone era que ele tinha acesso ao diretório de e-mail geral da empresa. Então, do presidente à galera da portaria, ele tinha um contato de todo mundo, gente. Ele tinha um e-mail de todo mundo. E o Leone resolveu mandar um e-mail para um dos diretores da empresa. Ele queria mesmo mandar para o presidente, só que ele ficou com medo. Ele falou, não, é melhor, né, eu jogar o mais alto que eu posso. E aí ele viu que na diretoria tinha uma diretora mulher. E aí ele pensou de que talvez ela seria uma pessoa que se sensibilizaria com o que o Leone iria contar para ela. E aí nesse e-mail ele anexou um documento que basicamente tinha o perfil de todas as pessoas que tinham sido contratadas nos últimos 3 meses. E depois de fazer um trabalho minucioso, ele conseguiu a maioria dos perfis daquela rede social de trabalho, sabe? O Lean alguma coisa, daquelas pessoas que tinham ido lá fazer entrevista. E entre a maioria delas, né, a maioria dessas pessoas eram pessoas que não se encaixavam naquele padrão que a Marli tinha passado pro Leone, de que não podia ser isso, não podia ser aquilo. Ou seja, ele tinha exatamente um comparativo de pessoas que ele sugeriu que fossem contratadas versus pessoas que a Marli contratou. E de acordo com ele, eu não vi esse documento, tá? E nem poderia, porque as informações do pessoal da empresa são confidenciais. Então o Leone poderia até ser demitido se ele me mandasse. Mas de acordo com ele, a diferença era gritante, assim, gente. Era de
Era gritante, assim, gente. Claramente tinha uma curadoria de imagem nas pessoas que eram contratadas naquela empresa. E aí ele, né, no documento super deu contexto de que nas políticas internas da empresa se prega a diversidade, a inclusão, que é uma empresa que não tolera preconceito, LGBTfobia, etc e tal, e que isso não estava sendo respeitado e pregado, né, por um dos times mais importantes da empresa, a mando da Marli, citando o nome dela. Enfim, aí ele rasgou o verbo, gente, explicou tudo, usando as próprias políticas da empresa como base para não dar margem de ele estar errado. E a cereja do bolo é que quando ele tinha pedido para Marli repetir, né, naquele momento, você lembra que ele falou, Marli, como é que é mesmo? Não pode gay e tal? Era porque ele tava com o celular gravando o que ela falou. E ele disse que a ideia inicial dele era assim, mandar o documento e o áudio, só que aí ele pensou melhor e preferiu usar o áudio só caso o e-mail não surtisse efeito, né? Aí ele mandaria o áudio para alguém acima acima da diretoria. E hoje em dia ele diz que super se sente aliviado de não ter usado o áudio, porque ele não sabe os efeitos legais que isso teria, já que a Marli não sabia que ela estava sendo gravada. Né? Inclusive, alguém do jurídico, conta aí pra gente se daria ruim ele ter gravado esse áudio e usado como prova. Talvez tenha alguma questão aí por trás. Mas enfim, foi isso que o Leone fez. E ele diz que, infelizmente, ele não teve o prazer de ver a Marli arrumando as coisas dela pra ir embora, mas diz que ele se sentiu maravilhoso de saber que ele foi responsável por aquela demissão. E aí o que rolou foi que ele acabou assumindo algumas outras rotinas ali da RH, porém sempre que surgia a necessidade de entrevistar alguém, ele que acabava indo e não tinha mais a Marli de filtro, né? Tinha a gerente da RH. E ele super pegou a confiança dela, a ponto dela falar, olha, eu confio em você, né? Por favor, não me dê dor de cabeça. E, enfim, aí ele me falou, né? Ele falou, John, ó, não querendo bancar o super-herói, mas desde que a Marli foi demitida, as coisas estão bem diferentes por aqui. Tem LGBT sim, tem pessoas gordas sim. Se depender de mim, vai ter LGBT assim como eu, em cargo de liderança também. E é isso, o Leone segue no mesmo cargo, exercendo essa função aí de contratar pessoas e tal. E ufa! E aí eu quero saber o que vocês acharam dessa história, gente. Eu vou dizer que eu não tô muito surpreso com a atitude da Marli, porque se eu não me engano, alguns anos atrás viralizou um áudio de uma pessoa que trabalhava com RH falando umas coisas absurdas assim, não teve? Eu até perguntei pro Leone se porventura não era a mesma mulher, e ele falou que não, que a Marli era outra pessoa. Mas eu tô com ódio, gente, porque por mais que ela foi demitida, eu queria que ela fosse processada, queria que ela sentisse no bolso, queria que ela fosse presa, sei lá, enfim. Mas me digam vocês lá nos comentários do Instagram a opinião de vocês. E é isso, gente. Vejo vocês na semana que vem pro nosso último episódio dessa temporada, ou daqui a pouquinho lá no Orelo pro nosso episódio exclusivo para apoiadores, tá bom? É isso. Beijo! Quer mandar o seu caos pra gente? Envie um e-mail para causosdovale@gmail.com.